Muito abençoado, né? Graças a Deus, ontem tivemos uma tarde abençoada aqui com os irmãos que vieram. Tivemos a visita da minha irmã, Clenoíra, e o Júlio, que vieram. Hoje ela mandou uma mensagem, irmãos, agradecendo a Deus, não é? Como ela se sentiu bem, prometeu até em vir no próximo sábado que tiver o culto. Ela diz um culto tão agradável, um sábado ensolarado, estava quentinho, não é? Deus derramando a sua graça. É tão bom, né, irmãos, nós ouvirmos testemunhos, né? Assim, esses testemunhos edificam a nossa vida. Às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, né, e achamos que não está bom, mas são pessoas de fora que vêm e provam da doçura desse lugar. Nós estamos tão acostumados com o ambiente, irmãos, que até nem percebemos muitas vezes, né? Então pessoas vêm de fora e dizem, meu Deus, estava tão maravilhoso. E aonde Deus está, tudo está maravilhoso, né? É a presença dele que transforma tudo, né, irmãos? Quando eu venho ao culto, à igreja, eu venho por causa dele. Eu venho para buscar a presença dele, irmãos. Como cantaram aqui, né, o grupo missionário, né? É paixão pela presença. Quando eu chego na igreja, eu me ajoelho e oro e começo a chorar. O que é esse choro? É a paixão pela presença. A presença de Deus, irmãos, nos leva a esse choro. É um choro de alegria, é um choro de agradecimento, não é? Porque quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, Deus está nos acariciando, Deus está tirando a nossa dor, Deus está tirando o nosso fardo e a gente chora. Deus está tirando toda a injustiça que lançaram sobre nós e a gente chora. Ah, Senhor, eu estou sendo tão injustiçado, não é? E o Senhor diz, eu estou tirando tudo. Eu estou tornando o teu fardo mais leve. Comigo é assim, não é? Então a presença de Deus é que alivia, irmãos. Tem gente sobrecarregada aí que não consegue mais caminhar. Mas e vem buscar Deus? Não vem. E cada dia fica mais pesado. Cada dia fica pior. E adoece, e dói aqui, e dói ali, e faz exame, e corre para baixo e para cima, e busca ajuda nos médicos, sendo que o médico dos médicos atende terça, quinta, domingo aqui nesse lugar. Nós temos os nossos cultos aqui. Deus cura, Deus liberta, mas temos que ter fé para isso, irmãos. Temos que chegar com o coração totalmente aberto, rendido aos pés do Senhor. E Ele nos cura, Ele nos liberta. É impossível alguém sair daqui doente. É impossível a pessoa sair doente, a menos que não creia. Eu não estou zombando da sua fé, eu estou desafiando a sua fé para você sair daqui curado, sem nenhuma dor, sem nenhum sentimento de culpa, porque aqui está o médico dos médicos. Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus está aqui, irmão, não podemos perder jamais esta visão. Culto é isso, é estar na presença de Deus, o Deus invisível. Eu não posso ver Ele, não posso tocar, mas posso sentir, posso ouvir a brisa suave, o seu poder operando, tirando toda a dor, todo o peso, transformando toda a tristeza em alegria. Deus está aqui neste lugar, irmãos, como está em todo lugar onde a sua palavra é pregada com seriedade, com respeito. Deus tem compromisso com a sua palavra, e onde tem palavra, tem o Deus da palavra. Ali está o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que transforma vidas, aquele que levanta os caídos. E nessa noite eu quero falar sobre isso, irmãos. Amém? O apóstolo Pedro foi um grande apóstolo, mas ele caiu. A Bíblia diz que ele negou Jesus quantas? 3 vezes. E ele caiu. Ele desviou. A Bíblia diz que Jesus foi atrás. Jesus foi atrás. Jesus é esse que vai atrás dos caídos e vai para levantar, vai para restaurar. Jesus restaurou a vida do apóstolo Pedro e se tornou esse grande apóstolo conhecido nas Escrituras. O apóstolo Pedro, aonde ele cruzava, a Bíblia diz que no ministério de Jesus, depois do Pentecostes, depois da ordem de Jesus, aonde ele cruzava, a sombra dele curava. Aleluia, porque ele provou do perdão de Deus. Ele foi restaurado, ele foi curado, liberto por Jesus. É desse Jesus que transforma, irmãos, que nós estamos falando aqui. Não de um Jesus ausente, de um Jesus presente. Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu ali estou no meio dele.
Vocês acreditam na palavra de Deus? Ele diz que estaria aqui. Jesus está ou não está? Tem mais de 3 aqui. Então Jesus está aqui, em espírito e em verdade. A Ele, portanto, toda glória e todo louvor. Ele irá nos curar nessa noite. Ele irá nos restaurar nesta noite. Ele vai tirar todo o peso, todo o cansaço, toda a tristeza, toda a dor. Ele vai nos levantar, Ele vai nos enviar a pregar a palavra de Deus. O poder dele será restaurado sobre as nossas vidas. É assim que temos que ver, é essa esperança que temos que ter, é com essa fé que temos que vir à igreja. Eu vou sair restaurado, restituído, cheio do poder de Deus. Eu vou para anunciar que Deus é bom, que Deus curou, que Deus libertou, que Deus transformou a minha vida. Eu era triste, eu estava angustiado, eu tinha vícios, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, e eu vou dar testemunho para a glória do seu nome. Aleluia. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, e a partir do verso 31, meus irmãos. Lucas 22, 31. Glórias a Deus. Graças a Deus por esse frio. Vocês não dão graças a Deus pelo frio, irmão? É bom o frio. Eu gosto no frio, como também eu gosto do verão. Né? Tudo que Deus fez é bom, tudo é bom e tudo colabora, né? O frio é maravilhoso. Lucas 22, 31. Todos acharam? O irmão Carlos, eu acho que está procurando ali, achou? Tá bem, amém. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces antes que o galo cante. Que palavra, né, irmãos? Senhor, tu és o dono da vida, o dono da sabedoria. Nos dê graça, Senhor, para compreender a tua palavra, aquilo que o Senhor fala conosco nessa noite. Vem abrir os olhos do nosso coração, vem abrir o nosso entendimento, Pai, e venha colocar em nós, Pai, tua graça, o teu poder. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Estava meditando nesta palavra hoje à tarde e Deus me mostrou, irmãos, esta mensagem. E dentro desta mensagem nós vemos aqui o Deus maravilhoso que nós servimos. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura aqueles que caíram. Aqui nós estamos, nesse texto, nós encontramos Jesus à mesa. Jesus, ele está junto com seus discípulos, eles prepararam a Páscoa e eles estão celebrando a Santa Ceia do Senhor. Eles estão aqui reunidos em uma sala, em uma casa, celebrando a ceia. E neste momento ele chama o apóstolo Pedro e ele diz: Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu intercedi por ti. Jesus estava avisando Pedro que viria na vida de todos eles uma grande perseguição. Peneirar é isso. Satanás iria peneirar, iria trazer sobre eles uma grande perseguição. Não é? Eles seriam dispersos, perseguidos. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que prenderam Jesus, não é? Os discípulos se dispersaram. Chegou a hora, como ele mesmo diz, a hora das trevas, em que o Filho do Homem foi entregue na mão dos salteadores, porque era necessário ele dar a sua vida e o seu sangue por nós para nos salvar.
E ele chama Pedro e diz: Pedro, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu intercedi pela tua fé. Aleluia. Pedro aqui representa a igreja, o discipulado todo, não é? Então o que Deus está dizendo é isso, irmãos. O Senhor é quem intercede por nós, o Senhor é quem fortalece a nossa fé, para que no dia da perseguição, da luta, da dificuldade, quando ela vier, nós não venhamos cair, ou nos afastar, ou desanimar. É por causa disso que nós estamos ainda no caminho, não é por falta de perseguição. Não é? Nós estamos aqui porque Deus tem nos segurado. O Senhor tem intercedido por nós junto ao Pai, não é o que ele diz lá em Romanos 8? Ele está à direita do Pai, e ele intercede por nós. É a intercessão de Jesus que mantém a igreja viva, e mantém a igreja funcionando, e saudável, e forte, porque é dele que vem o poder. Nós estamos na mão de Deus, irmãos. Então nós estamos seguros, não é? Nós estamos seguros e salvos, protegidos por Deus. Nada a temer. Mas tem momentos difíceis. E aqui ele está avisando a Pedro. A nossa vida é muito parecida com a do Pedro. Todos nós. A igreja do Senhor se parece com Pedro. Todo cristão se parece com Pedro. Pedro negou Jesus. Quantas vezes nós negamos Jesus, né? Quantas vezes a gente nega Jesus? Nós somos muito parecidos com Pedro. Ele respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Olha só, irmãos, eu estava meditando nesta palavra e vendo aqui a arrogância do coração de Pedro. Deus me mostrou exatamente isso, irmãos. O apóstolo Pedro aqui não foi humilde. Ele poderia ter dito, né, acima, né, da autoridade da palavra de Deus. Jesus disse a ele, não é? E ele se exaltou, aqui Pedro se exaltou, ele disse: capaz, Senhor, de jeito nenhum. Eu estou pronto para ser preso e até para morrer pelo Senhor. Eu estou pronto, eu não sei os outros. Olha só, ele falou de si mesmo, aqui ele se exaltou. E eu vejo que Deus trata com cada um segundo a necessidade. Aqui o Senhor Jesus vai tratar com Pedro. Vai tratar com Pedro. A arrogância de Pedro. Pedro aqui estava muito autoconfiante, irmãos. Preste atenção nessa mensagem. Pedro estava autoconfiante em si mesmo. Pedro não estava confiando no Senhor. Ele está confiando nele. E Jesus disse: Pedro, não é assim, Pedro. Não é assim. Não é tão simples assim, Pedro. É exatamente o que eu estou te dizendo. Então, nós temos que aprender a confiar na palavra de Deus, né, irmãos? Não na nossa. Pedro está confiando nele. Aí Jesus disse: em verdade eu te digo, Pedro, que ainda hoje, viu, Pedro? Antes que o galo cante, 3 vezes, tu vai me negar que me conhece. Imagina diante disso, uma palavra dessa, irmãos. Mas, irmãos, por que eu disse que nós somos tão parecidos com Pedro? Porque Pedro não percebeu, Pedro não entendeu, não levou a sério. E muitas das vezes nós não levamos a sério o que Deus está falando conosco e nem compreendemos. E não compreendemos. Porém respondeu Pedro: estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negará. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre. Nós temos que confiar não em nós, e sim na palavra de Deus, não é? Acontece o quê? Que Jesus, ele é preso, não é? Depois da ceia, Jesus vai para onde? Vai lá para o Getsemane. Ele está lá orando, pedindo forças ao Pai, orando, a oração tão intensa que o seu suor se converte em gotas de sangue, porque ele está agonizando, porque sabia que chegou a sua hora, e ele está lá. De repente chega o traidor, Judas Iscariote, já com os soldados, para prender Jesus, e vem Judas e dá um beijo no Senhor, que era o sinal da traição, né? E Jesus diz: olha, com um beijo tu traz o Filho do Homem, está vendendo o Filho do Homem. E Judas faz tudo o que estava determinado pela lei de Deus, né, irmãos? E a Bíblia diz que Pedro acompanha Jesus de longe. Eles prendem Jesus, levam lá para a casa do sumo sacerdote, do Caifás, e Pedro segue Jesus de longe. Eu quero continuar lendo com vocês a partir agora do verso 54.
Esteja com a sua Bíblia aberta aí. Nós lemos aqui o 31, né? Até o 34. Agora o 54. É aqui que Pedro nega Jesus. Aqui que se cumpre, se confirma o que Jesus havia dito acerca de Pedro. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentada perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: também, este verdadeiramente esteve com ele, porque és também galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que falas, o que dizes. E logo, estando ele a falar, o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro e disse, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha só, irmãos. Então aqui nós estamos diante do que Jesus falou, né? Que Pedro iria negar. Pedro estava lá, reunido, não é? Na mesa, dentro de casa, eufórico, cheio da graça, na presença de Jesus. Olha, preste atenção, irmãos. Preste atenção. Não é? Pedro estava lá, muito confiante em si mesmo. E Jesus diz: Pedro, Satanás vos reclamou para peneirar, e antes que o galo cante, três vezes tu me negarás. E Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, jamais isso vai acontecer comigo. Eu não vou, estou pronto para ser preso, até para morrer pelo Senhor. Veja só, irmãos, Pedro está lá na sala fazendo todo esse discurso. Então a gente aprende aqui, irmãos, não é? Confessar Jesus, né? Num lugar, num ambiente como esse, não é? É maravilhoso. Com todo o apoio de todos, né? Todos aquecidos ali com a presença de Deus, não é? Mas confessar Jesus no pátio, no frio, lá fora, na perseguição, aí muda tudo. Muda tudo, mudou tudo. Então uma coisa é isso. Olha só o que Deus está falando para a gente, irmãos. Vocês estão compreendendo? Pedro estava confessando Jesus ali na sala, dentro de uma segurança. Ele estava perto, na frente de Jesus, ele estava se sentindo seguro. Entendeu? Estava seguro ali, protegido. Então ele estava como nós temos aqui o nosso ditado, né? Cantando de galo. Não é? Cantando de galo, dando uma de machão ali. Não é? Exibindo fé. Não é? Professando uma coisa que ele não tinha, se exaltando, se exibindo. Então é melhor ser humilde, né, irmão? É melhor ser humilde. É melhor confiar no Senhor, esperar no Senhor. Porque confessar Jesus na mesa é uma coisa, né? É uma coisa. Eu quero ver confessar Jesus lá fora. No pátio, no frio, na perseguição, nas ameaças. Então aqui a gente está vendo Pedro, né? Olha como está Pedro. E às vezes a gente é assim, irmãos. A gente está aqui na igreja cheio da graça, né? Empolgado, avivado. A gente faz muitos compromissos, muitas declarações aqui. Mas sai lá fora, muda tudo. Muda tudo. Não é assim? Você já não viu gente assim? Que acendeu como uma palha, né? Falou um monte de coisa, que até morria por Jesus. Jesus é tudo para mim, Jesus é a razão na minha vida, eu aceito qualquer coisa, por ele eu vou até o inferno. Mas saiu ali fora, acabou a fé. Acabou, terminou a fé. Por quê? Porque veio o perigo da guilhotina,
E o perigo, o fio da espada. Pedro estava com medo. Pedro estava com medo, irmãos. Prenderam o mestre dele, né? E estavam sentenciando ele à morte. E mataram todos os seus seguidores, porque todo mundo sumiu. Pedro estava seguindo de longe, né? E foi reconhecido. Foi reconhecido. Isso quer dizer o quê? Que não tem como se esconder. Crente é crente, né? Não tem como se esconder, irmãos. Nós temos que declarar a nossa fé. Nós temos que nos posicionar como tal. Eu sou seguidor de Jesus, sim. Quer matar, pode matar. Entendeu? Eu sou seguidor. Tem gente que se esconde e nega Jesus quando vai trabalhar por aí. Não diz que é da igreja de jeito nenhum. Trabalha anos e anos numa firma, ninguém sabe que ele é crente. Está negando Jesus. Se escondendo de Jesus. Dizendo, eu não conheço Jesus. Eu não ando com Jesus. Está vendo como a gente é muito parecido? Muitos crentes por isso se parecem com Pedro, irmãos. Parecem. E negam Jesus e nós toda hora estamos negando Jesus. Né? Então, na hora do fogaréu, irmãos, a gente fala muita coisa. Porque estamos apoiados em nossa palavra. Pedro estava apoiado na palavra dele. Estava muito seguro de si mesmo. Ele não estava confiando no Senhor. Não estava, irmãos. Porque se ele tivesse confiando no Senhor, ele ia dizer, Senhor, diante de tudo isso que o Senhor está me dizendo, o que o Senhor me diz? O que eu faço? Qual é a orientação? Vocês não fariam isso, pastor Tão? Né? Diante de um aviso? Pedro estava muito autoconfiante, então é muito perigoso a autoconfiança, irmãos. Né? Confiar muito em si. Pastor Telmo confirmou a palavra aqui, Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem. Pedro estava confiando nele. 3 anos e meio andando com Jesus, vendo grandes milagres, né? E mesmo assim, irmãos, ele não era convertido. Ele não era convertido. Pedro não era convertido, a Bíblia diz que ele não era convertido. Jesus disse que ele não era convertido. Então, meus irmãos, nessa noite, Pedro nega Jesus 3 vezes. No verso 60 diz, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. O galo cantou. Esse galo é um sinal. Esse galo, irmãos, é o que fez ele lembrar da palavra de Jesus. Ele estava tão desorientado que ele esqueceu do que Jesus tinha falado. E esse galo cantou e ele se lembrou. De verdade, o que Jesus falou, se cumpriu agora o que Jesus falou. E na mesma hora esse galo foi chamado, viu? E na mesma hora, o que acontece? Jesus estava preso, né? E Jesus vai passando no meio da multidão ali. Na mesma hora. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Que cena, vocês conseguem imaginar a cena? Pedro está aqui espraguejando e negando Jesus, de repente ele dá uma olhadinha e Jesus está olhando para ele. Jesus está assim, ó, os olhos fixos. Eu estava lendo a Bíblia de King James e diz que Jesus olhou profundamente nos olhos de Pedro, lá dentro, dentro dos olhos de Pedro. E o que a gente aprende com isso, irmãos? Jesus, irmãos, olhou para Pedro, mas com aquele olhar de misericórdia, com aquele olhar de socorro. Não foi com o olhar de acusação. Com o olhar daquele que sabe tudo. Não foi uma surpresa. Foi Jesus que falou. E não foi com aquele olhar, eu te disse, não foi assim. Não foi assim que Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro com amor, com compaixão, com misericórdia e com aqueles olhos poderosos que Jesus tem, que Deus tem, para restaurar a vida do homem. Para restaurar. Pedro, quando ele olhou nos olhos de Jesus, irmãos, ele viu, quando se cumpriu a palavra de Jesus, quando o galo cantou e ele olha e vê Jesus, ele olha nos olhos de Jesus, sabe quem é que ele vê lá? Quem ele é.
Ele viu o verdadeiro Pedro. Ele viu. Ele foi confrontado com ele mesmo. Por isso ele se desespera. Ele viu quem verdadeiramente ele era. Ele não era aquele que gritava e dava uma de cancão, de valentão lá no meio da igreja. Na hora da prova, na hora da perseguição, Jesus olhou para ele e ele viu exatamente quem ele era. Irmãos, eu acredito, particularmente, eu acredito que foi aqui, exatamente aqui que Pedro se converteu. Pedro não era convertido. Foi aqui que Pedro se converteu. Porque a Bíblia diz que ele vai e chora amargamente. Ele chora, ele derrama suas lágrimas, ele sai daquele lugar, ele sai dali, acredito eu, com vergonha dele mesmo, da sua autoconfiança, da sua fé firmada nele mesmo. Pedro sai dali e vai chorar, e chora abundantemente. Pedro então se converte. Eu acredito que foi aqui que deu a genuína conversão do apóstolo Pedro, meus irmãos. Ele se arrependeu. Imagina uma pessoa caminhar 3 anos e meio com Jesus, né? E todo esse tempo, né, confiar em si, não ser convertido. Pode, meus irmãos. Olha o que Jesus fala aí, vamos voltar para o 32. Eu, porém, roguei a ti, para que tua fé não desvaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece o teu irmão, teus irmãos. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Olha, Satanás reclamou, ou seja, ganhou uma autorização do Pai para perseguir vocês. Satanás ganhou uma autorização, tá? Para peneirar vocês, como trigo. Eu roguei por ti, Pedro. E ele diz assim, Pedro, quando tu te converter, o que ele estava dizendo? Pedro, tu não é convertido, Pedro. Imagina tu ouvindo Jesus isso. Imagina, irmãos, nós 3 anos e meio na igreja. E autoconfiante, mas vou contigo até a morte. Né? Pedro estava ali, como uma sentinela, parecia um comandante, né? Superior a todo mundo, o líder do bando. Estou pronto a morrer por ti, Jesus, para ser preso, fazer qualquer coisa. Jesus, Pedro, quando tu te converter, que pancada, né? Quando tu te converter, Pedro, cuida dos teus irmãos. Pedro não era convertido, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo, está aqui, ó. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Está aqui, no verso 32. Ele, porém, respondeu afoito, Senhor, eu estou pronto para ir contigo à prisão e até à morte. O que é a pessoa, né? Voada, né? Pedro era voado. Ele era meio forinha da casinha. Porque era o único que carregava uma espada e qualquer coisa ele metia a mão na espada, né? Pedro era loucão. Bem afoito. Mas não era convertido ainda. E Jesus abandonou ele. Jesus abriu mão dele. Jesus disse, Pedro, aqui não dá, Pedro. Não dá. Olha aí, Pedro. Não dá. Não dá mais para te continuar aqui. Eu vou ter desligado o ministério, Pedro. Tu é afoito demais. Tu já tirou a orelha do Malco lá, do soldado. Né? Tá vendo? Não dá para confiar em ti. Não foi isso que Jesus fez, irmão. Jesus continuou confiando no Pedro. Continuou amando o Pedro. Estendendo a mão, olhando para o Pedro, com um olhar de amor e com um olhar de misericórdia. Foi com esse olhar que Jesus olhou para o Pedro. Jesus é onisciente, ele conhece passado, presente e futuro. Sabe tudo. Ele sabia que Pedro ia negar. Né? E Jesus olha para ele com um olhar de restauração, com um olhar de amor, meus irmãos. É esse querido e amado Jesus que nós servimos. O Senhor que vai atrás daqueles que caíram. O Senhor não escolhe pessoas que não caem. São os que caem, aqueles que falham. Entendeu? E Jesus não lança fora, Jesus não rejeita, o amor dele não diminui. Ele não deixa de amar. Ele não é como nós. Jesus é Deus, e um Deus de amor.
um Deus de perdão. Ele vê e conhece o nosso futuro, Ele sabe que vamos cair, vamos falhar, mas Ele não abre mão de nós. Ele nos amou e nos amou até o fim. A Bíblia diz que o amor de Deus, Ele não diminui por nós. O amor de Deus é um amor eterno. Deus irá nos amar até o fim, mas Ele irá nos corrigir, irmãos. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui, com a sua onisciência, Ele sabia que Pedro ia negar, e Jesus permitiu que Pedro entrasse por esse caminho, para ele se libertar da autoconfiança. Jesus está trabalhando no Pedro aqui. Jesus está vendo assim, não dá para te caminhar comigo, tu precisa de uma lição. Tu precisa aprender algo comigo. E o que eu estou te dizendo, e o que vai acontecer na tua vida, vai ser o remédio que vai curar e libertar a tua vida. Então Deus permite. Pedro vai naquele acesume, naquele fogo todo, né? Segue Jesus de lado, preocupado com Jesus, mas quando apertou a rosca mesmo, o verdadeiro Pedro apareceu. O Pedro covarde, né? Pedro que não tinha fé em Jesus, tinha fé nele. A fé estava nele, meus irmãos. E Jesus permitiu isso, irmãos. Tem muitas coisas que Deus permite na nossa vida para nos curar, para nos libertar, para nos tornar forte. Tem coisas que nós carregamos que não dá para carregar. Mas Jesus não fica lançando em rosto. Jesus, ele trabalha. Então ele permitiu que Pedro fosse confrontado com ele mesmo. Ele viu, ao olhar nos olhos de Jesus, quem realmente ele era. E que fé era a que ele tinha. E ele constatou que ele não tinha fé coisa nenhuma. Porque na hora da prova ele abandonou tudo. Está vendo, meus irmãos? Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos. Então Pedro, ele se arrepende. A Bíblia diz, então Pedro sai dali e chora amargamente. Ele não chora de remorso como no caso de Judas Iscariotes, né? Judas traiu Jesus. E ele chorou também. Mas a Bíblia diz que não houve lugar de arrependimento, ele não se arrependeu. É diferente, ele chorou de remorso. Pedro aqui não, Pedro está chorando porque ele se arrependeu. Ele está com vergonha. Ele está arrependido por não ter confiado na palavra de Deus, e sim nele mesmo. Pedro aqui está sendo confrontado com ele mesmo. Irmãos, é aqui que se dá a conversão. Quando nós somos confrontados com Deus. Lembra do profeta Isaías? O profeta Isaías foi confrontado com Deus. Quando ele olha e vê a presença de Deus, ele chega diante do trono de Deus, ele se apavora. Ele acha que vai morrer. Ele diz, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios e eu vi o Rei da Glória e eu vou morrer. E Deus restaurou a sua vida. Então, é na presença de Deus, irmãos, que nós vamos aprender, que nós vamos ser curado, liberto, e a nossa verdadeira identidade será revelada. O nosso verdadeiro eu. Aquele Adãozinho, sabe o Adãozinho? Aquela velha criatura, aquele homem mau que está lá. Aquela pessoa que não era para estar lá, mas está lá. Aquele vai ser revelado. E aí, irmãos, quando essa pessoa, ela vê quem realmente ela é, ela só tem uma coisa a fazer: se atirar no chão, né? Se arrepender e pedir perdão a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele se apartou, ele se distanciou, ele desviou. Quem diz que crente não desvia? Crente desvia. E ele saiu envergonhado da presença de Deus. E nós vamos agora em João 21, nós vamos ver aqui, irmãos, Pedro longe e Jesus indo atrás. Porque Jesus vai atrás. É Jesus que vai atrás dos que se desviam. Aqui nós temos a ressurreição de Jesus, em João 21, né? Jesus se apresenta aos discípulos agora glorificado. Ele vem de uma outra forma,
glorificado. Os discípulos não reconhecem ele assim na primeira olhada, né? Só depois que Jesus manda eles pescarem, e eles pescam uma grande quantidade de peixe. Eu vou resumir a história aqui. E eles pescam uma grande quantidade de peixe, e Jesus chama eles até a beira da praia. Jesus está ali esperando eles com um foguinho pronto, já na beira da praia. Jesus vai de madrugada ao encontro dos discípulos, e Jesus pede para eles trazerem um peixinho para eles assarem, e convida eles para virem ceiar, comer aquele peixe com pão. E é nesse contexto, irmãos, do capítulo 15, que Jesus se dirige a Pedro. Aqui, 21, no livro de João, 21, a partir do 15. É nesse contexto que Jesus vai falar a Pedro, ele vai restaurar Pedro aqui completamente. Porque Pedro, até essa altura, irmão, ele está envergonhado, ele está frustrado. Ele deve estar pensando assim: Jesus não quer nem me enxergar, né? Jesus não quer nem me ver. Se ele cruzar comigo, não sei o que vai ser, eu vou ter que sair, ó, né? Porque ele me avisou e eu neguei ele, não sou digno. Pedro está totalmente envergonhado de Jesus, irmãos. E aqui nós vamos ver o grande amor de Deus, né? Então, no verso 15 diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levarás para onde não queres. E disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Então aqui Jesus está indo atrás de Pedro, não é? E restaurando a vida de Pedro e dizendo: Pedro, tu não foi descartado, Pedro, porque tu me negou. Pedro, eu não deixei de te amar, Pedro, porque tu me negou. Pedro, tu não deixou de ser um dos meus discípulos, Pedro, porque tu me negou. Tu continua sendo meu discípulo, Pedro. Veja que Jesus diz: segue-me, não é? Jesus tem uma conversa pessoal com Pedro. E assim, irmãos, quando nós caímos, Jesus vem e tem uma conversa pessoal com a gente. E essa conversa é maravilhosa, porque é uma conversa que vem para nos restaurar. O Senhor foi até Pedro para restaurar. Ele estava com vergonha, para baixo, não é? Quem não ficaria? Eu ficaria, vocês ficariam, vocês fugiriam de Jesus. Jesus não confia mais em mim. Jesus não vai confiar mais na minha palavra. Mas de jeito nenhum. Eu fui dar uma de bom lá no meio da igreja, lá, na ceia ainda, dizer que a minha fé era tão grande que eu até morreria por Jesus, fui fazer bobagem. Jesus não confia mais em mim, ele viu que eu sou um charlatão. Mas Jesus não desiste, né, irmãos? Quando ele escolhe, ele escolhe. Ele não abre mão, ele vai atrás, como ele foi atrás de Elias. Elias entrou dentro da caverna e Deus foi atrás dele. Deus não abre mão dos seus escolhidos, dos seus eleitos. Ele vai com poder de restauração. Jesus foi para restaurar, foi para curar, foi para devolver o ministério para Pedro. Quem disse que tu perdeu o ministério, Pedro? Eu sou o dono da obra, fui eu que te chamei, Pedro. Eu não te rejeitei, Pedro, tu és meu, Pedro. Entendeu, Pedro? Está aqui a carteira de pastor. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta os meus cordeiros, Pedro.
Aleluia, vamos de novo, Pedro. É isso que Deus faz, irmãos. Ele vem atrás e vem com vida, vem com restauração, vem com cura, para curar os nossos traumas, as nossas doenças. Esse é o nosso Jesus que nós servimos. Então, se tem alguém aqui que algum dia caiu, ou se sente longe de Deus, não se sinta envergonhado. O Senhor hoje vai ao teu encontro, e Ele vai restaurar a sua vida. E Ele vai restituir a sua força, a sua dignidade. E Ele vai dizer: tu és meu, eu não te rejeitei. Aleluia. Nós somos de Deus, irmãos. Ele nos escolheu, Ele nos amou com amor eterno. E Ele foi atrás de Pedro. E Ele restaurou Pedro. Lembrando, irmãos, Deus não faz vistas grossas com o nosso erro, com o nosso pecado. Ele viu que Pedro tinha aquela deficiência. Pedro era muito autoconfiante, que nem o fariseu lá do Lucas 18, né, pastor Théo? Foi lá orar no templo, o fariseu e o publicano, e o fariseu batia no peito, né? Eu sou bonzão aí, eu sou melhor que esse, eu dou dízimo, eu oro, eu isso, eu aquilo. Foi se exaltar diante de Deus, né? Jesus contou esta parábola do fariseu e o publicano. O publicano nem se aproximou, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, que eu sou um miserável pecador. E Jesus disse: esse aí foi justificado para casa. Esse aí foi alcançado pela graça de Deus. Porque todo o que se exalta é abatido, e todo o que se humilha será exaltado. Amém? Então, diante de Deus, no ministério do Senhor não tem lugar para exaltado. E se tem alguém exaltado, o Senhor abate, é o próprio Deus. O Senhor abriu o caminho e colocou Pedro ali. E tratou com a vida dele. Veja que maravilha, irmãos, o amor de Deus é Deus que nos trata. É Deus que nos conduz ao arrependimento. Pedro se arrependeu, mas foi Deus que levou Pedro até o arrependimento. Assim como Deus salva, é Deus que salva. Nós não nos salvamos a nós mesmos. Romanos capítulo 2, verso 4, diz que a bondade e a misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento. Às vezes de uma maneira cruel como essa, de uma maneira dura como essa. Mas ali está o amor de Deus. É a maneira como Deus teve que tratar com Pedro. Pedro estava muito confiante em si mesmo. Pedro não queria descer do pedestal. Ele estava arrogante. Não é? Mas Deus sabe como fazer. E Deus fez. E Deus abateu o grandão. E Pedro virou uma pedrinha. Né? Pedro virou depois o maior discípulo do Senhor, né? No Pentecostes, quando Deus enviou o Pentecostes, encheu Pedro do Espírito Santo, ele foi um grande missionário. E aí se cumpre esta profecia, irmãos, que o Senhor Jesus está falando em que gênero de morte ele morreria. Os historiadores dizem que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele não se achou digno. Ali, na sua morte, ele demonstra humildade. Ele não se achou digno de morrer como Jesus. Ele disse: não, eu quero que a minha cruz fique de ponta cabeça. Eu não sou igual a Jesus. Ele viu, ele aprendeu a lição. Ele diz: eu quero ser morto. Se eu for morto com morte de cruz, eu quero ser morto de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno. Eu sou um miserável pecador. O que o Espírito Santo, né, irmãos, faz na vida de um homem? Ele transforma. Ele pega um leão e transforma num cordeirinho. Não é? Num valentão se transforma em um cordeirinho, uma ovelha. É isso, meus irmãos, que Deus faz. E Deus restaurou e restituiu a vida de Pedro. Aqui a gente vê o enorme amor de Deus, a paciência de Deus, né? A benignidade de Deus. Ele não rejeita, ele não lança fora, ele sabe fazer, ele sabe trabalhar. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Nós estamos na mão de Deus. Ele vai nos moldar, irmãos, a sua imagem. Ele vai fazer o que for preciso para que nós atingimos o alvo. Porque todos nós nascemos para um propósito maior. Todos nós temos os nossos dias contados diante de Deus. Todos nós, o nosso destino está traçado por Deus. Nada vai nos tirar do propósito. E Deus, só que nessa caminhada, Deus vai trabalhar na nossa vida, através do Espírito Santo, até nos tornar aquilo que Ele quer que sejamos. Então, nós vamos passar por momentos difíceis, sim, irmãos. Pelo tratado de Deus, que é o mais duro, né? Uma coisa é cair na mão do diabo, né, irmãos? Se tu cair na mão do diabo, o Senhor te tira. Não é assim?
Se nós caímos na mão do diabo, Deus nos tira. Mas se nós caímos na mão de Deus, quem tira? O escritor dos Hebreus diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós temos que ser humildes e servir ao Senhor com alegria, com essa certeza e com essa fé no nosso coração, irmãos. A certeza está aqui. Pedro, eu intercedi por ti, para que a tua fé não enfraquecesse. É o que Deus nos diz nessa noite, irmãos. O Senhor está intercedendo por nós, para que a nossa fé não enfraqueça, para que a gente cumpra o propósito para o qual Ele nos chamou. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus agora, render graças a Ele pelo seu grande amor. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, antes de nós orarmos, nós podíamos fazer diferente hoje. Pedir para a irmã Leonarda colocar aqui o Paixão pela Presença. Depois que a irmã cantar, nós oramos. Tá bom assim? Então vamos colocar ali a Estherzinha. Onde é que está a Estherzinha? Está ali. Coloca lá em nome de Jesus.